Bom dia a todos. Eu sou Flávio Leone, sócio do escritório aqui Leone Siqueira Advogados. A ideia aqui é conversar um pouco sobre planejando a sucessão patrimonial no cenário desse aumento de impostos. Então, todo mundo está vendo essa necessidade de arrecadação aí louca que o Brasil está vivendo, e isso tem afetado diretamente os planejamentos sucessórios que a gente tem feito. Então, a gente vai passar aqui, a ideia é trabalhar muito com exemplos práticos para que vocês possam ver na prática como funciona esses planejamentos. Eu não vou demorar muito aqui nessa apresentação, a ideia também é poder abrir para vocês perguntas e respostas, para a gente poder, junto com a equipe aqui nossa que trabalha com isso, trabalhar aí aspectos específicos que vocês tenham sobre o tema. Então, alguns conceitos preliminares primeiro, para a gente poder ter a base para tratar dos casos que a gente vai olhar mais para frente. Do patrimônio comum do casal, do patrimônio do casal, a gente pode dividi-lo em patrimônio comum, que é aquele patrimônio que se comunica com os cônjuges, e o patrimônio particular, que é o patrimônio que não se comunica entre os cônjuges. Isso vai depender do regime de bens do casamento. No Brasil, a gente tem 4 regimes de bens de casamento, sendo que 2 deles são os mais utilizados. O primeiro, a comunhão parcial, o regime legal do Código Civil. Então, quem não escolher nada hoje em dia, esse é o regime que vai se aplicar. O patrimônio comum, nesse caso, são os bens adquiridos na constância do casamento, ou seja, após o casamento. E o patrimônio particular são aqueles bens anteriores ao casamento ou os bens que sejam adquiridos por doação ou por sucessão. O outro regime muito usado é o da separação convencional, em que não há patrimônio comum, existe apenas o patrimônio particular totalmente segregado de cada um dos cônjuges. No caso da comunhão parcial, do patrimônio comum, ou seja, daqueles bens que foram adquiridos durante a constância do casamento, a gente tem 50% que é do indivíduo ou da indivídua, e 50% que é da meeira ou do meeiro. Então, o patrimônio é dividido na propriedade em si. 50% é de um, 50% já é propriedade de outro. O patrimônio particular, obviamente, é 100% de cada um deles. Então, isso é muito importante porque é uma dúvida que acontece bastante. No regime da comunhão parcial, apenas 50% do patrimônio comum vai fazer parte da sucessão. Não é 100%. Os outros 50% já é da meeira ou do meeiro. E 100%, obviamente, do patrimônio particular vai fazer parte da sucessão. Seguindo aqui na comunhão parcial de bens, do patrimônio que está sujeito à sucessão, ou seja, 50% do patrimônio comum e 100% do patrimônio particular, a gente tem 50% do que a gente chama de legítima, que é a parcela que obrigatoriamente vai ser destinada aos herdeiros necessários. E 50% do que a gente chama de disponível, que pode ser livremente disposta pela pessoa. Então, essa pode ir para terceiros, pode ir para os próprios herdeiros, pode ir para quem a pessoa desejar. E quem são os herdeiros necessários? As pessoas que têm por direito aqueles 50% da legítima. Temos aqui um indivíduo, se ele vier a falecer, concorrem os filhos, os descendentes, com a cônjuge, e a cônjuge em 2 casos. No caso de comunhão parcial, nos bens particulares, então vocês lembram que ela já é meeira, ela já tem 50% do patrimônio dele, então ela passa a ser herdeira do restante do patrimônio, que são os bens particulares, em igualdade de condições com os filhos. E na separação convencional, em que ela é herdeira de todos os bens, porque ela não é meeira, não existe bem comum, então ela passa a ser herdeira dos bens, assim como os filhos. Se não houverem filhos, netos. Se não houverem filhos nem netos, os ascendentes, os pais, concorrem. E se não houver ascendentes nem cônjuge, isso vai para os colaterais, que já não é herdeiro necessário, mas eles acabam por receber a herança. Aqui um exemplo na comunhão parcial de bens de uma sucessão sem planejamento. Então, aqui não foi feito planejamento nenhum, é o que acontece na mera aplicação da lei. Um indivíduo casado com a comunhão parcial, tem 2 filhos, ele vem a falecer, ela é meeira, tem metade do patrimônio comum,
os filhos dividem o restante do patrimônio comum. Ela é herdeira do patrimônio na mesma proporção dos filhos, do patrimônio particular. Então, ela é meeira do comum, herdeira do particular, e os filhos ficam com o restante. Acontece que, em alguns exemplos, na medida em que a pessoa vai vivendo, casando, etc., isso pode causar um desequilíbrio nos filhos, principalmente. Muitas pessoas nos procuram para que o planejamento seja feito justamente para tentar reequilibrar a participação dos filhos. Então, um exemplo disso, um indivíduo que é casado, um primeiro casamento, tem 2 filhos, se divorcia, casa uma segunda vez, tem um novo filho, acumula patrimônio relevante só durante o segundo casamento. Para fins desse exemplo, a gente vai considerar que não existe bens particulares, só para facilitar. Então, realmente, quase tudo que ele tem na vida ele conseguiu no segundo casamento. Ele vem a falecer. Ela é meeira do patrimônio dele, tem 50%, isso sequer entra na sucessão. Ela não é herdeira, porque ela já foi meeira, e os filhos dividem o restante em iguais partes. Então, cada filho ficou com 17% do patrimônio total. Se a gente considerar que o filho do segundo casamento vai herdar o que ficou com a esposa, e, obviamente, há outras circunstâncias, a vida vai continuar, mas, nesse momento, se ela viesse a falecer, é o que aconteceria, a gente teria um desequilíbrio em que ele ficaria com 67% do patrimônio original e os filhos do primeiro casamento ficariam apenas com 17%. Isso a gente consegue acertar através da parcela disponível, ou seja, ele teria que deixar em testamento ou através de doação uma parcela maior da disponível para os filhos do primeiro casamento para tentar reequilibrar essa participação. Outros problemas que a gente encontra com a falta do planejamento sucessório. Litígio entre os herdeiros. Acho que todo mundo aqui deve conhecer uma história de uma família que se dava super bem e depois da sucessão começam a ter brigas em razão justamente da sucessão, do patrimônio, etc. Procedimento moroso de inventário. O inventário pode levar anos, dependendo até década. Custos com o processo de inventário. Durante todo esse tempo do inventário, vocês vão ter custos com advogados, cartórios, certidões, etc. Falta de planejamento fiscal. Sem a gente planejar, não tem como conseguir a melhor eficiência financeira na sucessão. Vai simplesmente se aplicar o que acontece na lei e aí os impostos serão aqueles que já estão dados. Consequências não planejadas na empresa familiar. E aí vale aqui aquele ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre. 90% das empresas brasileiras são familiares, 30% sobrevivem à primeira geração e apenas 5% chegam à terceira geração. Então, é muito importante quem tem empresa familiar conseguir planejar a sucessão, incluindo a tentativa de perenidade da empresa familiar. E a sujeição dos bens às dívidas do sucedido, ou seja, juntamente com o planejamento sucessório, a gente faz o que a gente chama de proteção patrimonial. A dívida do falecido pode, sim, afetar a herança. Então, existem formas de a gente tentar proteger os herdeiros contra dívidas do próprio falecido. E o que é planejamento sucessório? Na verdade, nada mais é do que estruturar ainda em vida e de forma planejada a sucessão da família para tentar obter uma maior eficiência e tranquilidade. O planejamento sucessório dá as vantagens. Primeiro, possibilitar a sucessão consensada entre os herdeiros. Então, normalmente, os herdeiros já estão cientes do que está acontecendo, o que, obviamente, evita ou mitiga o risco de litígio posterior. Eles já sabem o que está acontecendo, então é mais difícil ter uma briga depois da sucessão. Destinar ativos de forma específica. Como a gente vai ver mais para frente nos exemplos, cada classe de ativo pode ter uma solução específica mais eficiente. Então, com o planejamento, a gente consegue dar uma destinação específica eficiente para cada classe de ativo. Dar agilidade na transferência dos bens, então, sem inventário, obviamente, é tudo muito mais rápido. Preservar a atividade empresarial, que a gente falou,
tentar colocar herdeiros que tenham e trabalhem já na empresa, que tenham aptidão para a empresa, que fiquem na empresa, pessoas que não tenham, que consigam se beneficiar dos dividendos da empresa, reduzir os custos com inventários, impostos, etc., e criar estruturas diferenciadas para cada classe de ativo, ou seja, imóveis, bens no exterior, investimentos. Como eu disse, cada tipo de ativo pode ter uma estrutura diferente, mais eficiente. No final do dia, o que a gente quer é dar tranquilidade. A tranquilidade de que a sucessão da família vai se dar de uma forma eficiente e sem brigas. Essa é uma pergunta que fazem muito para a gente. Existe uma hora certa para a gente fazer o planejamento sucessório? Existem certamente alguns indicativos. O primeiro deles, obviamente, a acumulação de patrimônio. O segundo, a necessidade de destinar bens específicos. Então, por exemplo, se você quer deixar um imóvel onde seu filho mora, já para ele. Se você quer deixar caixa para a mulher, esse tipo de coisa são indicativos de que você precisa planejar para que isso aconteça sem qualquer sombra de dúvida. A empresa familiar, o que a gente já falou, tentar colocar quem tem aptidão ou até mesmo uma gestão profissional na empresa, preservando os dividendos para os herdeiros. Ter mais de um casamento e filhos, para justamente evitar aquele desequilíbrio que a gente viu no exemplo anterior. Ter o patrimônio distribuído em bens de diversas naturezas, de novo, para a gente poder dar a melhor solução para cada um deles. Ter bens no exterior, para que a gente possa aplicar as estruturas lá de fora, que são bastante eficientes para os bens que estão lá e não vão ser inventariados no Brasil. E ter filhos casando e netos nascendo. Então, existem pessoas que querem já prestigiar os netos, pular uma geração em alguma parte do patrimônio, etc. Isso pode ser feito através do planejamento sucessório. Então, por que muita gente não faz? Se tem tantas vantagens assim, por que as pessoas vão deixando isso para frente? Algumas coisas que a gente vê na prática que fazem com que isso aconteça. A primeira delas, obviamente, é lidar com a morte. Ninguém quer lidar com a própria morte. Então, esse é um assunto extremamente sensível para as pessoas. A segunda, adiantar discussões familiares sensíveis. Inevitavelmente, ou quase sempre, vão ter algum nível de discussões familiares com relação à sucessão. Então, muita gente prefere deixar isso no canto e depois eles discutem após a minha morte. Adiantar custos. Então, por mais que a gente consiga uma estrutura eficiente, muito provavelmente a gente vai pagar hoje menos para deixar de pagar mais no futuro. Então, tem um dispêndio de caixa que normalmente acontece no momento do planejamento. Não ser prioridade no dia a dia, as pessoas vão tocando, isso sempre fica para um segundo momento. Tirar a liberdade sobre certos ativos. Então, por exemplo, o usufruto pode fazer com que o nu proprietário precise da autorização do usufrutuário para vender o ativo. Tem gente que não quer ficar sujeito a isso, dá para o filho pedir autorização dele para poder vender depois. Isso, às vezes, atrapalha. E perda do poder do patriarca. Então, em muitas famílias, quem tem o dinheiro comanda a família. E um planejamento pode fazer com que isso se enfraqueça, e tem muita gente que é reticente a esse tipo de questão. Então, por que fazer agora, nesse momento? Por que a gente está aqui reunido, todo mundo pensando nesse assunto? Se todas aquelas vantagens não foram suficientes para fazer até agora, tem uma que é bastante importante, e eu acho que é porque todo mundo está aqui, que é o aumento dos impostos. Então, o imposto de doação e causa-morte, que no Rio de Janeiro hoje é de até 5%, e o ITBI, que é de 2%, vão subir para 8% e para 3% a partir do ano que vem. E há rumores fortes, e uma forte tendência de que o imposto de doação e causa-morte, a médio prazo, chegue a 20%. Esse é um imposto que, de fato, no Brasil é um dos poucos impostos que são mais baratos, considerando o resto do mundo. As alíquotas novas se aplicam a partir de janeiro de 2018. Então, nós estamos aí em novembro, mas ainda há tempo para implementar. A gente precisa que seja efetivamente implementado até 31 de dezembro para a gente ter a vantagem das alíquotas atuais. Como que a gente pode fazer o adiantamento da herança para se beneficiar dessas alíquotas que estão aí vigentes hoje em dia?
O instrumento mais utilizado é a doação de pai para filho. A doação nada mais é do que a transferência voluntária de patrimônio, ou seja, sem contrapartida, a transferência é gratuita. Ela pode conter cláusulas restritivas, cláusulas de incomunicabilidade, o bem não se comunicar com o cônjuge do donatário, cláusulas de impenhorabilidade, o bem não poder ser penhorado pelas dívidas do donatário, e cláusulas de reversibilidade. Então, se o donatário vier a morrer antes do doador, esse bem pode retornar automaticamente ao patrimônio do doador. Tem que se tomar cuidado com necessidade justificativa, porque há uma tendência atual de questionar a validade dessas cláusulas injustificadamente, só de simplesmente se colocar a restrição sem que se efetivamente dê algum motivo para ela existir. Pode ser feita com encargos, então a doação é válida se o filho se formar na faculdade, se a mulher se a filha se casar, etc. O doador pode especificar se a doação vai sair da parte legítima ou da parte disponível. Então, lembrando, legítimas são os 50% que são obrigatoriamente para os herdeiros, legítimas os 50% que podem ser livremente dispostos. Se vier da parte disponível, ou seja, da parte que ele poderia dispor como quisesse, não está sujeito à colação. Se vier da parte legítima, ou se não for especificado, considera-se que veio da parte legítima, essa doação vai ficar sujeita à colação. A colação nada mais é do que o reequilíbrio das participações dos herdeiros. Então, nesse exemplo, ele teria doado 40% em vida a um dos 3 filhos. Obviamente, ele tinha direito a 1/3 da herança, então ele tem uma sobreparte aí. No inventário, isso é chamado a colação, a diferença entre os 40% e 1/3 é chamado a colação para que possa se reequilibrar a participação dos herdeiros na herança. A doação com reserva de usufruto também é muito utilizada. Com o usufruto, ele permite a gente destacar a propriedade em 2, então a gente fica com a nua propriedade de um lado e, do outro lado, o direito de uso e de percepção dos frutos do bem doado. O doador, portanto, mantém o direito aos rendimentos. Ela pode ser vitalícia, ou seja, até a morte do doador, ele pode ter usufruto. Aplica-se em toda sorte de ativos, pode ser disponibilidade financeira, investimentos financeiros, participação societária, fundos de investimentos fechado. Com a morte do usufrutuário, a propriedade vai se consolidar nos usufrutuários, nos proprietários. Aqui é aquela questão da restrição do direito, ou seja, ao instituirmos o usufruto, a alienação do bem passa a precisar da autorização dos usufrutuários. Então, tem muita gente que não gosta de instituir o usufruto, porque se no meio do caminho resolve vender, ele tem que pedir para quem recebeu a doação autorização para alienar o bem. Então, vamos a um exemplo prático aqui de um planejamento com dinheiro, com disponibilidade financeira. Um indivíduo constitui um fundo de investimento fechado, transfere seus investimentos para esse fundo. Aqui, importante. Primeiro, esse planejamento, se feito com pessoa jurídica, pode ser extremamente ineficiente, porque um imposto sobre ganho financeiro na PJ pode chegar a 34%. Então, ele funciona com fundo, mas dificilmente ele vai funcionar com sociedade. Outro problema, os fundos fechados passarão a ter come-cotas a partir do ano que vem. Então, todas essas estruturas de fundo fechados e tal estão sendo reavaliadas em razão da troca do regime regime fiscal que se aplica aos investimentos. Uma alternativa pode ser a carteira administrada em conjunto com o condomínio civil. Ela não vai resolver a questão dos impostos, mas vai permitir uma gestão eficiente e facilitar a sucessão através do condomínio civil. Então, em contrapartida, a transferência dos recursos, ele recebe cotas do fundo de investimento, doa essas cotas para os filhos com reserva de usufruto. Os filhos passam a ser os proprietários, mas ele continua com o direito ao recebimento dos rendimentos das aplicações. Ele continua também com o poder de decisão sobre a gestão, e esses bens não mais integram o patrimônio dele e, portanto, não vão cair em inventário. A sucessão já está adiantada.
O impacto fiscal dessa solução, o imposto de doação de 5% sobre o valor dos investimentos quando a gente faz a doação com usufruto. Ano que vem isso já passa para 8% e deve chegar no médio prazo até 20%. Um exemplo de planejamento com a holding patrimonial, com outros ativos que não disponibilidades. O indivíduo constitui uma holding e uma imobiliária, contribui os imóveis e as sociedades operacionais para dentro dessa holding. Aqui é importante, a venda ou aluguel dos imóveis na sociedade deve ser mais eficiente, porque as alíquotas são menores tanto na venda quanto no aluguel, quando comparado com pessoa física. Mas vai incidir, muito provavelmente, o ITBI na integralização do imóvel na sociedade. Então, há uma conta que tem que ser feita para saber se vale a pena fazer esse planejamento em razão do ITBI que vai incidir logo na cabeça. Além disso, a gente tem que ver se vale a pena fazer um veículo único, porque apesar de economizar custo e facilitar o controle, os imóveis vão passar a responder pelas dívidas das empresas operacionais. Então, talvez, e muitas vezes, é melhor você segregar em duas empresas, uma só patrimonial holding, outra só imobiliária, para que não se confunda o imóvel com as dívidas das sociedades operacionais. Ele recebe cotas da sociedade, em troca partida dos ativos que ele colocou lá dentro. Ele doa as cotas da sociedade com reserva de usufruto para os filhos. Os filhos passam a ser os proprietários. Ele continua recebendo aluguel, venda e dividendos via dividendos da holding. Ou seja, tudo isso entrará como faturamento da sociedade holding e subirá para ele como dividendos que são isentos de impostos no Brasil. O doador pode manter a gestão e o dividendos, então é importante saber que quem doa a sociedade pode escolher entre os direitos patrimoniais e os direitos financeiros. O voto pode ser mantido com o usufrutuário. E as cotas da sociedade, portanto, todos os ativos que estão embaixo não fazem mais parte do patrimônio dele, não vão cair em inventário e a sucessão já está adiantada. O impacto fiscal dessa solução, 2% do ITBI na transferência para o imóvel para a limitada, até 5% do valor da doação do patrimônio da sociedade na doação. E aqui é importante notar que tem uma outra vantagem, que é a base de cálculo desse imposto vai ser o valor de custo do imóvel, porque quando a gente integraliza o imóvel na sociedade, a gente faz a custo. Quando a gente doa, o patrimônio da empresa está representado por esse custo. Então, ao invés de pagar o imposto sobre o valor de mercado, a gente vai estar pagando sobre o valor de custo do imóvel. A partir de janeiro de 2018, o ITBI vai passar a ser 3%, o de doação 8%, podendo de novo... Desculpa, sem planejamento, se que haja qualquer planejamento, esse ITCMD, o imposto de doação, vai ser sobre o valor de mercado, então é o que eu acabei de falar. Há uma grande diferença aí só no valor de mercado para o valor de custo, já tem um grande ganho financeiro. E no médio prazo pode chegar a 20%. Vamos falar um pouquinho de outros instrumentos de planejamento sucessórios. Esses instrumentos não necessariamente vão adiantar a sucessão, então não necessariamente vão fazer com que a gente consiga pegar a alíquota de hoje em dia, mas são importantes no âmbito de um planejamento mais abrangente. Então, além da doação dos fundos exclusivos e da holding patrimonial, que a gente já falou, a gente tem o testamento, que talvez seja um dos instrumentos mais utilizados. Basicamente, tudo que a gente faz com a doação, a gente pode fazer com o testamento, só que a sucessão vai ocorrer lá na frente, por ocasião da morte. Então, a alíquota da transmissão dos bens vai ser a alíquota lá da frente, provavelmente muito maior do que a de hoje em dia. A previdência privada, que tem a grande vantagem de evitar que os bens sejam inventariados. Tem que tomar cuidado com a discussão de tributação, porque, em teoria, isso deveria ser pecúlio, não ser tributado, mas tem muita gente tributando. Existem leis prevendo a tributação, e essa discussão é uma discussão que está aí no dia a dia. E as estruturas no exterior. No exterior, a gente tem muita liberdade para poder fazer uma estruturação
bastante eficiente dos bens que estão lá. Então, é importante a gente usar desses instrumentos. Então, para finalizar, vamos fazer um exemplo de um planejamento bastante abrangente, que a gente tem um pouco mais, uma visão um pouco maior do que pode acontecer no planejamento. Então, a gente tem aqui um empresário, casado, 2 filhos e o pai. Ele tem imóveis, um imóvel onde mora o casal, um imóvel onde mora o pai, um imóvel onde mora a filha e 2 imóveis para investimento, para aluguel ou para venda. Uma empresa familiar, que é de onde vem o dinheiro da família, onde um filho trabalha lá. Os outros não se interessam pela empresa. Tem investimentos, disponibilidades, fundos e bens no exterior. Primeiramente, os imóveis. Ele pode deixar em testamento que o imóvel onde o pai mora fica com o pai. Então, se ele vier a morrer antes do pai, ele já garante a propriedade para o pai e o direito de habitação do imóvel de onde ele está. Ele pode deixar em testamento que 50% do imóvel, aqui a gente está presumindo que é um regime de comunhão parcial, que os outros 50% do imóvel onde o casal mora ficam com a esposa. Então, ela já pode ter também garantido a propriedade plena do imóvel onde ela mora. Ele doa também para a filha o imóvel onde a própria filha mora, com cláusula de incomunicabilidade. Então, isso não se comunica com o cônjuge da filha. E os imóveis que ele tem para renda, ele faz a estruturação que a gente olhou agora há pouco. Ele transfere isso para uma sociedade para se beneficiar das alíquotas mais baixas do imposto. Novamente, aqui tem que ficar atento com o ITBI. Tem que fazer essa conta. Essa conta depende muito do custo de aquisição e do valor de mercado do imóvel para saber se vai valer a pena ou não fazer esse planejamento. Com a empresa familiar, ele transforma a empresa limitada numa sociedade anônima, emite ações ordinárias com direito a voto e ações preferenciais sem direito a voto. Ele deixa em testamento que o filho que trabalha na empresa vai receber a maioria das ações ordinárias, ou seja, vai manter o controle da empresa. E a esposa e a filha vai receber a maioria das ações preferenciais, então vão ter assegurados os direitos de dividendos, mas não vão intervir na gestão da empresa. Ele doa ainda em vida uma ação para cada um deles, só para poder assinar um acordo de acionistas. E esse acordo de acionistas vai dizer que se o filho se desligar da empresa, as ações preferenciais da esposa e da filha se convertem automaticamente em ações ordinárias. Então, a gente criou um mecanismo automático de que, se o filho se desligar da empresa, o controle da empresa familiar passou a ser de toda a família. Porque não faz mais sentido ele que não está lá dentro ter o controle sozinho. Com disponibilidades, os investimentos. Aqui é um exemplo de várias opções que podem ter, e até o Alexandre com certeza pode sugerir várias outras, é só um exemplo específico. Ele faz um fundo VGBL para a família, coloca a esposa e filhos como beneficiários. Os recursos são aplicados através de um fundo de investimento, então você tem a liberdade da aplicação dos fundos de investimento, e isso evita que os bens sejam inventariados. Então, adianta muito a transmissão desses bens lá na frente. Os bens no exterior. Também existem várias alternativas que a gente pode fazer, mas uma que é muito eficiente é o produto de seguro, chamado Unit Linked. Com esse produto, a gente pode transferir para lá sem imposto algum, a esposa e os filhos podem ser os beneficiários, os recursos podem ser aplicados no Brasil através de uma cadeia societária que chegue numa empresa de investimento aqui no Brasil. Então, inclusive, gestores brasileiros podem continuar gerindo o dinheiro aqui do Brasil. E o pagamento se dá em pecúlio. Então, não há imposto algum quando ocorre a sucessão lá na frente. O importante aqui é que, pela regulamentação da SUSEP, um brasileiro não pode fazer um seguro no exterior semelhante a um seguro que exista no Brasil. Então, esse produto funciona porque não existe um similar no Brasil, então você pode contratá-lo de acordo com as regras brasileiras. Desses exemplos todos que a gente deu,
fica bastante claro que o trabalho numa sucessão patrimonial é necessariamente multidisciplinar. São muitas informações, muitos aspectos que tem que ser olhado. Então, a gente tem aspectos de direito das sucessões, direito tributário, direito civil, societário, imobiliário, offshore, direito estrangeiro, um pouco de securitário, um pouco de tudo. Então, o approach nesse tipo de trabalho necessariamente tem que ser feito por uma equipe que tenha condições de olhar todos esses aspectos. Senão, você vai acertar por um lado e o cobertor vai ser curto e você vai ter um problema do outro lado. A grande verdade é que não há solução de prateleira. Não tem como a gente oferecer para vocês um produto, tirar da prateleira e dar para vocês. Cada caso é um caso, cada família tem um tipo de patrimônio, cada família tem uma intenção quando quer planejar. Então, efetivamente, tem que ser olhado no detalhe e planejado. A verdade é que a gente tem uma janela de oportunidade agora. A gente tem até o final do ano para tentar, quem tiver interesse, adiantar o planejamento e, muito provavelmente, fazer um planejamento mais eficiente do que se fizer ano que vem ou até a médio prazo, em que os impostos devem aumentar bastante. Para finalizar, um quote que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, que é: nesse mundo nada é muito certo, exceto a morte e os impostos. Então, acho que tem a ver com o que a gente falou. A morte a gente não tem como ajudar, mas eu acho que nos impostos a gente pode fazer uma coisa mais eficiente. Gente, então, obrigado. Só para apresentar, eu fiz de delicadeza, eles sentaram na mesa, eu não apresentei ninguém. A Maureen é nossa sócia, responsável pela área tributária. O Pedro, nosso sócio, responsável pela área aí de contencioso, direito civil, sucessões também. Então, como eu disse, o approach necessariamente é multidisciplinar e a gente não consegue fazer um planejamento sem ter uma equipe que possa olhar todos os lados do planejamento. Mas muito obrigado pela presença, a gente vai estar aqui à disposição também por e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida e tal. Essa apresentação vai estar no nosso site ainda hoje, se vocês quiserem baixar. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está sempre à disposição, tá? Obrigado pela presença.